O vídeo de hoje será baseado em Mateus, capítulo 24. Ali, Jesus fala dos sinais que aconteceriam antes da destruição de Jerusalém e também os sinais que aconteceriam antes de sua vinda. Ele até misturou alguns textos porque coisas semelhantes ocorreriam tanto antes da destruição de Jerusalém como antes de sua vinda. Deu o sinal, falou que haveriam guerras, haveria fome, haveriam doenças, né, pestes, ele chama de pestes no caso. Então, nós vemos que um sinal seria especialmente um alerta para que nós soubéssemos sobre a volta de Cristo. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, qual sinal haverá da sua vinda e dessas coisas? Essas coisas era a destruição de Jerusalém, tá? Do templo. Então, Jesus fala assim, que ninguém vos engane. Então, o primeiro sinal que ele menciona, e ele repete mais 3 vezes, um total de 4 vezes, falando do engano, é o sinal da volta de Cristo, que antecede a volta de Cristo, um sinal especial. Então, nós estamos sendo bem alertados por Cristo para não sermos enganados. É lógico que quando você está sendo enganado, você não está consciente disso, porque senão você não está sendo enganado. Quando você é enganado, você não sabe que está sendo enganado. Para o engano ser perfeito, de acordo com o dicionário até, você não pode estar consciente do que está acontecendo. Mas, então, nós vemos esse sinal, e eu queria falar algumas coisinhas aqui antes de eu entrar na parte principal. Se eu perguntar para vocês, qual é o país que mais é violento com os homossexuais? Qual é o país que mais maltrata os homossexuais? Se você está acostumado com a Rede Globo, por exemplo, que é a principal dessa história, você vai falar, é o Brasil. E como as pessoas no Brasil não gostam de ler, não gostam de pesquisar, não gostam de checar se alguma coisa é verdadeira, então eles aceitam e pronto, é mesmo. Tem um gay na minha rua lá, ele apanhou outro dia. Então eu queria falar 2 coisas. Primeiro, essa notícia é mentirosa, tá? Existem 70 países que proíbem a homossexualidade. 70 países. Nesse país não vai ter violência, né? Os caras não podem ser quem eles são, fica tudo escondido. Como é que vai ter violência se eles não sabem quem é? Desses 70 países, 64 têm a pena de morte para quem é homossexual. Você não acredita na minha palavra? Vá no Google, pelo menos, e pesquise. Está lá, está fácil. Ok? Depois, 20 países, outra pesquisa que eu fiz, 20 países onde o turismo homossexual é perigoso. Tem lá. Até a Jamaica, eu fiquei espantado, porque a Jamaica parece um país legal, né? Todo mundo rindo, dançando reggae, fumando uma maconha ali, junto com o Bob Marley, uma beleza, as praias lindas e tal. Não, é perigoso o turismo homossexual na Jamaica. Desses 20 países, o Brasil não está incluído. Então vocês veem que é uma grande mentira dizer que esse é o país que mais maltrata homossexuais. É mentira. E outro fato importante, a maior parte da violência feita contra os homossexuais são feitas por outros homossexuais, pelos seus parceiros, e não pelos héteros. Ok? Isso são fatos. E não espere que a Rede Globo vá falar isso, que não vai falar. São fatos, basta você pesquisar. Bom, agora, voltando, eu não saí do assunto, na verdade. Você percebeu, eu não saí. Eu estou falando do engano. Então tem esse tipo de engano, que eu acabei de falar, uma falsa notícia, que hoje em dia todo mundo fala fake news, como se o brasileiro fosse fluente em inglês, né?
Muitos não sabem nem o que quer dizer a palavra fake, e nem sabem a palavra news também, e não sabem usar em outro contexto, mas isso aí é um professor de inglês que está falando, né? Não vem ao caso. Então, as notícias falsas, os enganos, eles estão se multiplicando. As propagandas, na sua maioria, são todas mentirosas. Maioria. Tá? Então, é produto para o cabelo que dá certo, o careca volta a ser cabeludo, o gorducho volta a ser magrelo, não precisa fazer exercício, não precisa fazer dieta, sabe? São vários milagres que essas propagandas anunciam e muita gente no desespero vai e compra, né? E cai, e é enganado. Agora, o nosso canal é a espiritualidade cristã, então eu tenho que falar do engano espiritual. Quem na Bíblia é chamado de enganador? Né? Satanás. Satanás é chamado de enganador. Você pode olhar Apocalipse 20, 10, ele vai enganar todo mundo até o dia que ele for exterminado, ele vai enganar. Tá ok? Então, ele tem trazido engano após engano. Então, quando eu falo de uma notícia dessa que eu falei sobre o homossexual, então você pode falar, não, isso aí está fora de contexto, mas não está fora de contexto. O que eu quero dizer é o seguinte, o diabo ele vai testando as suas armas, os seus artifícios, ele vai testando e aí ele vai fazendo enganos menores, depois enganos maiores, até chegar ao engano fatal, em que a pessoa acaba se perdendo. É por isso que Jesus diz em João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá? E depois Jesus diz em João 14, verso 6, eu sou a verdade. Jesus fala, eu sou a verdade. Então, se Jesus é a verdade, João 8,44, ele diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele criou a mentira, você está entendendo? Ele é o pai, ele é o autor da mentira. Então, nós seremos enganados. Esse é o sinal para a volta de Cristo. Então, fique esperto. Porque muitas vezes a pessoa está numa igreja e ela acha que está livre de engano. Só porque está numa igreja, ela acha que está livre de engano. Ah, eu li a Bíblia outro dia, né? De vez em quando eu leio um pouquinho, assim, já estou livre de engano. Pedro andou com Cristo 3 anos e foi enganado, né? Adão e Eva, né? No caso Eva foi a primeira ali, ela não tinha pecado no Jardim do Éden e aí foi enganada. A base do engano é duvidar da palavra de Deus. Essa é a base. Deus fala uma coisa e você faz outra, tá? Se você vê a essência ali, pega os detalhes. Por que Eva resolveu comer o fruto? Pega os detalhes ali, você vai ver. Viu que era atraente, viu que era bom, viu que... Tá entendendo? Então, hoje, eu tenho falado muitas coisas aqui, eu tenho combatido muitas mentiras espirituais e tem pessoas que agem como se fosse... é opcional, isso aí... Cada um tem a sua religião, sabe? Essas teoria de pessoa que nunca abriu um livro na vida sequer, mas já tem uma opinião e não muda e fica brava a pessoa, te ofende, né? Não. Cada um tem a sua religião e não é bem assim. Cada um tem a sua religião, ok, mas que Deus aceita tudo. Deus aceita o que Ele proibiu? Não aceita. A religião que engana as pessoas não vem de Cristo. Como é que pode um engano agradar a Deus? Como pode um engano agradar a Deus? Como pode um engano, mentira, agradar a Deus? Uma mentira não agrada a Deus. Deus é a verdade. Estão ouvindo? Eu não estou falando a tal igreja é a verdade. Até que quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém é batizado em nome de nenhuma igreja. Porque todas podem incorrer
no engano, no erro. Então nós temos que estar seguros em Cristo, porque Ele é a verdade. Você tem certeza que você não está sendo enganado? Estude a palavra de Deus como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende. Nossa vida depende, sim, do nosso conhecimento de Deus, do nosso conhecimento verdadeiro de Deus. Jesus diz que em João 17, que a vida eterna é essa, verso 3, que te conheçam a ti como o único Deus, ele falando para o Pai, orando, e a seu Filho. Essa é a vida eterna. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus o Pai e a Jesus Cristo. Isto é vida eterna. Se você falar, mas e o Espírito Santo? Não é nossa obra conhecer o Espírito Santo. Ele é que tem que nos dar o conhecimento, e esse é o papel que ele faz. Ele veio especialmente como um holofote para nós olharmos para Jesus. Podemos desprezar o Espírito Santo? Não, lógico que não. Como você está pensando uma coisa tão errada assim? Então, não seja enganado voluntariamente, porque aí já não é engano, né? Aí já é uma outra palavra que eu prefiro nem falar. Busque a verdade, ame a verdade, porque só conhecer a verdade também não será suficiente. Temos que amar a verdade. Então, essa é a minha mensagem para hoje. Livre-se do engano, ele vai se multiplicar, ele é o sinal da volta de Jesus. Veja, vou repetir, Jesus deu vários sinais, mas esse é o sinal, o engano. É o sinal de que Cristo está voltando. E não venha me dizer, isso sempre existiu. Não como hoje. Vai aumentar. A profecia diz, e está aumentando. Cada vez se multiplica mais. Mais engano, e nós temos que nos apegar à verdade. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo. Nós precisamos crescer. O canal ainda está pequeno. Precisamos que você se inscreva no canal, porque tudo isso que eu fico pedindo a cada vídeo colabora para que o YouTube veja que nosso conteúdo é significativo e que deve ser espalhado. Pois eu creio assim, em nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Amém.